Fala pessoal, mais uma vez, boa tarde. Estamos aqui na nossa terceira aula. É isso daí, né? Já estamos quase na metade do conteúdo que a gente tem que passar para vocês. E é muito bom poder voltar e gravar estas aulas aqui, né? Porque infelizmente a gente teve aí um probleminha na última aula e não pude estar com vocês, mas de já parabenizo aí pela atividade, né, pelo trabalho que foi feito aí. A gente deu o pontapé inicial numa das atividades que serão primordiais para complementar a nossa nota, que será vocês montarem um plano de gestão de uma farmácia de vocês, né, que vocês escolheram, tudo bonitinho. E a ideia aqui, pessoal, é que vocês realmente entendam que o curso de vocês, ou que qualquer curso que se faça, de qualquer área, de qualquer setor, a gestão ela é de suma importância e que são cargos que podem ser almejados por todo mundo, por qualquer pessoa. Basta que, como a gente já tem falado bastante, conhecimento, estudar, ir atrás, planejar, se organizar e tudo dá certo. Então, essas aulas de gestão é para que vocês realmente tenham essa noção gerencial na perspectiva de que vocês um dia poderão estar gerenciando, quem sabe aí, né, ou o negócio de vocês, ou gerenciando para outras pessoas, mas nesse cargo de gestão. Então a gente teve uma noção bem bacana na última aula, da qual vocês, né, fizeram o planejamento da empresa de vocês, tem nome, tem um plano de ação bonitinho, organizado, um planejamento, que aí nos arremete a essa aula de hoje, que a gente vai falar de organização. Então, gestão organizacional é o que nós vamos tratar hoje. Tá? Então, nós vamos ver alguns modelos que são, são utilizados, tá? Toda instituição, toda organização tem um organograma, que é o que a gente chama. O organograma principal, ele é muito familiarizado com o militar, né? Então a gente tem ali, claro que isso já tem mudado bastante, tá? Mas por muito tempo foi usado esse modelo militar, então a gente tem cadeias de comando. A gente vê muito isso também dentro da Igreja Católica. Existe uma cadeia de comando, existe o comando central na pessoa do Papa, aí vem os arcebispos, os bispos, o padre, os coordenadores, o povo. Eles têm uma cadeia de comando. Militar também, né? Tem o que eles chamam de cargos, né? Tem o general, tem o tenente, subtenente, tem o soldado, tem o cadete. Então existe uma cadeia de comando. Cada um responde a alguém dentro da cadeia de comando. Então esse sistema organizacional ele foi adotado por muito tempo dentro das empresas também. Você tinha lá a, o dono, né? Muitas vezes envolvido no negócio, o dono, o gerente, supervisores, líderes. A gente falou disso também, né? E cada um respondia a uma cadeia de comando. Por que eu digo que hoje mudou? Essas cadeias de comando, elas conversam hoje mais entre si. Ou seja, você, nós aqui na base, né, nós como vendedores ou como funcionários, colaboradores, existem empresas que têm essa linha de comunicação direta com a diretoria. O colaborador, na base do organograma, a gente vai ver agora aqui mais para frente, o colaborador na base do organograma que faz a execução, ele pode ter uma comunicação direta, né, com o diretor, com o dono, com o gerente, dando ideias, dando sugestões para melhorar o negócio. Então aqui a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de estrutura organizacional. Quando falamos em tipos de estrutura organizacional, do que vocês se lembram? Aí remete muito o que eu falei. Se vocês não se lembram agora, quando falarem para vocês, vocês vão se lembrar, né? Tem o organograma militar e o religioso. Aí vamos dizer, né? Talvez das aulas de administração com aquele organograma clássico. Para quem teve aulas de administração, sim.
toda aula, técnico, profissionalizante, a gente fala muito sobre organograma. Ou ainda, talvez, para você, a palavra organograma seja algo do passado, né? Hoje discute-se tanto sobre novos modelos de empresa, com estruturas menos rígidas e mais participativas na tomada de decisão, que falar em organograma dá a impressão de irmos contra toda essa inovação do modus operandi empresarial. Mas, como disse certa vez o filósofo, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ou seja, mesmo que não seja mais como era antigamente o organograma, existe um organograma porque ele ajuda, né, a identificar na cadeia de comando quem são as pessoas. O que modifica hoje é o diálogo que essas cadeias de comando vão ter. Se vocês observarem a imagem abaixo, nós temos três tipos de estrutura. A linear, estrutura linear, que é o que a gente tinha bastante, né? O diretor, gerência A, gerência B, execução A, execução B. Vejam, são duas equipes. Então, a gerência A, ela responde apenas ao diretor e a equipe de execução A responde à gerência A. Da mesma forma do lado B, né? A equipe de execução B responde à gerência B e a gerência B responde ao diretor. Mas vejam que nem a equipe de execução A e nem a equipe de execução B não conversam entre si, da mesma forma nem a gerência A nem a gerência B. Então não há esse diálogo dentro da empresa e muitas vezes essa noção de equipe ela é distorcida por conta disso. Se a gente tiver a estrutura funcional, nós já temos o diretor, gerência A, gerência B, execução A, execução B. Mas vejam que dentro das cadeias, as equipes conversam entre si. E outra, a gerência A ela pode, né, ali atuar dentro da execução B e a gerência B dentro da execução de A. Porque muitas vezes dentro dos serviços que são necessários, a equipe toda trabalha entre si. Então, por isso que há essa conversa. Mas vejam ainda que nem a gerência A e nem a gerência B conversam entre si. Na linha de staff, nós temos o diretor, aí nós temos apenas uma gerência, não precisa mais de dois gerentes. Nós temos a equipe de execução B. E o que são esse staff e essa assessoria? É quem presta esse serviço para a empresa. Subentende-se que não precisa de muita cadeia de comando. Uma pessoa é suficiente para poder executar todo o processo. E vejam, a equipe de assessoria ela conversa diretamente com o diretor, com a gerência B e ela, de certa forma, né, ela colabora na equipe de execução B. O staff, que são as pessoas que estão ali na linha de frente, no caso no chão, tem, tem como opinar, né, dentro da execução de alguns serviços. Essa linha de estrutura de staff, estrutura linha staff, ela vem sendo muito utilizada nessas empresas desse pós-modernismo, tá? Desse pós-modernismo, essa estrutura ela vem sendo bastante executada. E a estrutura funcional? Dificilmente você tem ainda estrutura linear. Onde a gente encontra um pouco ainda sobre estrutura linear seria em empresas familiares. Existe muito disso ainda, mas nos outros não. Imagine, aí vamos exemplificar um pouco, né? Imagine uma festa com garçons, seguranças, DJs e cozinheiros, sem entenderem o que tem que fazer, ou sem alguém que os lidere e diga onde e como devem trabalhar. Já pensou na bagunça e no tumulto na hora da festa? Se o segurança não sabe quem tem a entrada liberada, ou se o garçom não sabe o que pode servir? Em qualquer empresa é assim. Antes de ela começar a funcionar, os papéis que cumprirão com o planejamento estratégico precisam ser bem definidos, em uma estrutura coerente com os objetivos traçados. Além disto, os tipos de estrutura organizacional escolhidos vão impactar diretamente na formação e manutenção da cultura organizacional. Então, tudo depende da estrutura. Quem comanda quem é o líder da equipe. Isso é importante para que, né, não sejam que nem aí o John Travolta, perdidos. Como a estrutura
como a estrutura organizacional influencia a eficiência de uma empresa. Este é o primeiro ponto a observar. Quando tratamos de estrutura organizacional, ela identifica claramente as tarefas necessárias, organiza funções e determina responsabilidades. Afinal, uma empresa eficiente conta com pessoas que sabem quais são os seus papéis dentro da organização. Com uma estrutura organizacional bem estabelecida, é possível traçar medidas de desempenho por colaborador que sejam compatíveis com os objetivos da área e da empresa. Falando em colaboradores, a estrutura permite trabalhar com a questão motivacional e com a integração entre os funcionários. Uma boa estrutura organizacional reflete também na produtividade e na excelência na gestão empresarial. Com a estrutura adequada, é possível desenvolver e gerenciar melhor os indicadores de desempenho, controlar estoques, coletar e analisar diferentes dados, além de verificar em quais áreas há excesso e escassez de recursos e qual está gastando mais. Tudo isso permite à alta gerência e ao Departamento de Recursos Humanos tomar as ações necessárias. Já a equipe administrativa consegue ter um panorama mais amplo para fazer projeções orçamentárias de forma correta. Então, quando você estrutura essa organização, quando você divide ela em departamentos, em setores, e como a gente vê muito, vocês não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas eu que tenho já alguma experiência, né, a gente vê muito que se departamentaliza, né, setores, se setoriza dentro da empresa, cada um tem um centro de custo, e aí você consegue ver, né, qual departamento gasta mais, o que é necessário em cada departamento, você consegue organizar. E, inclusive, dentro de cada um desses departamentos existe um líder, esse líder também pode motivar a equipe e tudo e tal. Professor, eu vou encontrar isso dentro da minha área? Vai. Se você for para um hospital privado, existe um modelo organizacional, existe uma estrutura organizacional, existe um líder para o setor onde vocês vão estar trabalhando. Ou você vai ver isso dentro do público? Dificilmente. Né? Dificilmente porque são N situações que as pessoas passam dentro do hospital público e aí não tem liderança por competência, tem por indicação e tudo e tal. Então, assim, é muito mais difícil dentro do que é público você enxergar esse tipo. Existe uma estrutura organizacional, existe, mas se a pessoa que está lá, eu não estou dizendo que todos não têm competência, mas se a pessoa que está lá tem competência ou não, isso para mim é questionável, até que se prove ao contrário, tá? Existem situações que podem ser que tenha competência sim, mas pelo que eu vejo muito, não me agrada bastante isso não, tá? Então, dentro do público é muito difícil. Dentro de uma farmácia, de uma rede de farmácia, drogarias, vocês vão enxergar isso? Sim, se ela for uma rede grande, com certeza vocês vão enxergar ou ter pelo menos uma visão, talvez superficial, de como isso funciona. A gente tem um exemplo Pague Menos. Eu cito muito o exemplo da Pague Menos que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas de lá. O departamento pessoal de recursos humanos não fica em cada farmácia tem um departamento de recursos humanos, ela é regional. Ou seja, em Imperatriz, acho, se eu não me engano, Imperatriz Belém ou Imperatriz Tocantins é uma gerência só. E aí eles respondem ao departamento, né, de recursos humanos. Facilita bastante. Então você sabe a quem você deve responder. Cada loja tem um supervisor, que geralmente é o farmacêutico. Isso é um pouco questionável porque não se fala muito administrativamente nessas áreas da saúde ou quando se fala é bem supérfluo, né? Porque é bem focado e por isso que eu tô aqui conversando com vocês sobre isso, para que vocês não vá só na superficialidade, tá? Que vocês entendam um pouco mais sobre esse assunto para que a gente possa estar aí é, colaborando ainda mais dentro das empresas, tá bom? Então, cada empresa tem uma organização, uma estrutura organizacional, adota, né? Assim como adota um planejamento, assim como adota uma ferramenta, assim como adota um plano, tá? Tipos de estrutura organizacional. A estrutura organizacional
Mostra a relação entre empregados e seus líderes, bem como as responsabilidades de todos os recursos da empresa. Primeiro, quando falamos em estrutura de uma organização, pensamos em estrutura vertical, estrutura horizontal. Em uma organização vertical, o CEO encontra-se no topo e abaixo dele estão as divisões com os respectivos diretores. Ou seja, a escala desce até chegar aos departamentos mais baixos. Na verticalização, a relação líderes e liderados é bem definida. Neste caso, as decisões são tomadas em níveis hierárquicos. Por ter uma estrutura mais rígida, a comunicação tende a ser mais lenta na vertical, tá? Já em uma organização horizontal, as pessoas são agrupadas com base em conhecimentos similares. Assim, há também a maior propagação do conhecimento entre as pessoas de uma mesma área. Por outro lado, enquanto a comunicação entre os membros de um setor melhora, à medida que a empresa cresce, a comunicação entre os departamentos fica enfraquecida. Vejam, dessas duas estruturas organizacionais tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então, é preciso se pensar bastante antes de adotar a estrutura que vai estar regendo, né, a sua empresa. E nós temos aí a charge, né, o org acaba de inventar o organograma. Então, veja a imagenzinha aí, mais ou menos como que funcionaria um organograma. Estrutura funcional. Tá, nós vamos agora falar um pouco sobre as estruturas, tá? Existem algumas aí, a gente vai estar falando um pouquinho delas. A estrutura mais indicada para pequenas empresas tem como dono o pai da teoria clássica da administração, Henry Fayol. Na estrutura funcional, os recursos estão organizados em departamentos, por exemplo, administrativo, contábil, marketing, desenvolvimento, produção, e etc. Os recursos alocados em cada departamento respondem a um único chefe. Além disso, cada área tem pessoas que compartilham de conhecimentos e habilidades similares. Vantagens: departamentos formados por pessoas que falam a mesma língua. Com isso, a comunicação dentro de cada área intradepartamental é facilitada. A especialização é valorizada. Níveis hierárquicos são bem definidos. Desse modo, cada colaborador consegue visualizar qual é o próximo degrau a atingir. Incentiva especializações, pois dentro de cada área há especialistas. Orientação de cada pessoa para atividades que utilizem sua capacidade com eficácia. Desvantagens: se a comunicação intradepartamental é rápida, o mesmo não ocorre entre diferentes áreas interdepartamental. Por esse motivo, a empresa demora a dar uma resposta rápida ao mercado. Essa é uma das razões pelas quais empresas dinâmicas podem ter problema com a estrutura organizacional funcional. Não exista a preocupação da empresa como um todo, cada área se preocupa em cumprir seus objetivos e prioridades. As pequenas empresas tendem a se beneficiar dessa estrutura porque geralmente não tem problemas de comunicação. Como uma empresa pequena, né, tudo se resolve mais rápido, né? Não precisa passar por tantas escalas de aprovação ou de tomada de decisão. Estrutura divisional, mais indicada para empresas que trabalham com diferentes mercados e uma carteira de clientes variada. É formada por divisões separadas e autossuficientes. Cada divisão é responsável por um produto ou serviço de acordo com os objetivos organizacionais. A estrutura pode ser por clientes, produtos ou serviços, localização geográfica, por projetos ou por processos. Vantagens: maior autonomia para cada unidade. Marketing é pensado de acordo com o mercado de atuação de cada unidade. Tomadas de decisão mais independentes que permitem uma resposta mais rápida ao cliente. Desvantagens: aumento de custos, pois, como cada unidade é uma operação, precisará de recursos próprios. Portas abertas para desculpas. Como as divisões são autossuficientes, há o risco de a culpa pelo baixo número de vendas de um produto ser atribuído à região, por exemplo. Estrutura matricial. Lembra da estrutura funcional? Na matricial, a regra de Fayol cai por terra, e cada colaborador tem dois chefes: o do departamento ao qual se encontra e o chefe do projeto que está alocado. Portanto, a estrutura matricial envolve um pouco de estrutura funcional, chefe do departamento, e um pouco da divisional, chefe do projeto. Como cada departamento possui dupla subordinação, aqui o princípio de comando deixa de existir. Por esse motivo,
A matriz destaca-se a interdependência entre as áreas e apresenta para a empresa a necessidade de lidar com ambientes mais complexos. A estrutura matricial tem como proposta satisfazer ambas as necessidades, de coordenação e de especialização. Seu objetivo é o de obter o maior rendimento possível. Esta é a forma mais utilizada, especialmente em grandes empresas, pois cada área tem um tipo de estrutura que melhor se adapta à execução de suas tarefas. Inclusive, quando falamos de gestão orçamentária, temos uma das principais metodologias orçamentárias, que é 100% embasada pelo conceito de estrutura matricial. Estamos falando aqui do orçamento matricial. A gente vê muito isso em grandes empresas, tá? É, talvez nem todo mundo esteja familiarizado com isso, mas é bem comum em grandes empresas termos mais de um gerente, né? Um funcionário e um chefe de projeto. Isso acaba dificultando um pouco a resposta, mas facilita um pouco no que diz respeito à organização. Vantagens. Possibilita um ambiente mais participativo, pois depende da colaboração de muitas pessoas diferentes. Colaboradores têm mais participação em tomar decisões em níveis mais baixos da hierarquia. Enfatiza a interdependência entre os departamentos, proporcionando oportunidades de delegação. Maior contribuição pessoal e participação na tomada de decisão, nos níveis mais baixos da hierarquia. Mais facilidade em controlar os resultados. Desvantagem: a dupla subordinação pode criar conflitos de interesses. Rixas entre chefes de departamentos, dificuldade de adaptação por parte de alguns funcionários, comunicação deficitária. Estrutura em rede. Como a estrutura em rede permite a contratação de funcionários em estilo home office, a ligação de cada serviço com a organização é eletrônica. Por esse motivo, as contratações podem vir de qualquer parte do mundo. Esta estrutura pode ser utilizada por pequenas empresas, tornando-as mais competitivas globalmente, pois permite que recursos e fornecedores sejam alocados de qualquer lugar. Adicionalmente, possibilita a venda de serviços e produtos em todo o mundo. Vantagens: competitividade global, contratação de serviços somente quando necessário, custos administrativos baixos, 2 ou 3 níveis hierárquicos. Desvantagens: sem uma cultura corporativa, corre-se o risco dos profissionais não terem o comprometimento desejado. Falhas eletrônicas podem interferir com o andamento do projeto. A organização não tem controle imediato de todas as operações da empresa. Bom, pessoal, então daí a gente finaliza essa parte da estrutura organizacional, né? Uma das atividades hoje é vocês escolherem qual estrutura vocês vão estar utilizando dentro da empresa de vocês, tá? E aí vocês vão fazer esse organogramazinho, né? Vocês vão dar nome, literalmente dar nome aos bois, tá? Então vocês vão colocar lá quem tá na em cima, quem vem do topo, né? Vocês vão botar lá vendedor, né? Escrevam exatamente, né, o nome. Vendedor, aí depois líder, se for o caso, dependendo da estrutura que vocês vão estar utilizando, tá? Líder, supervisor, gerente, diretoria. Um exemplo. Definam, eu quero que vocês deem nomes. Vocês colocaram os nomes das pessoas que vão trabalhar dentro da empresa. Eu recebi áudios assim. Então defina quem são essas pessoas e onde elas estarão dentro da cadeia de comando para estar dialogando sobre o assunto, tá? Mamão com açúcar, essa atividade para vocês nessa tarde. Então não tem desculpas para não entregar cedo, tá?